Olá, nós estamos começando o nosso curso, né, no Morada Acadêmica sobre processos grupais. Esse curso tem vários módulos, né? Tem esse módulo que é situar numa visão crítico-histórica, social, a questão dos grupos, né? Depois temos uma série para falar dos grupos em Coeur-Levin, que é um autor de peso, um autor de referência. Depois temos uma série para falar do Pichon Rivière, não é? Que vão então que vai fundar, não é, o movimento argentino, freudiano e marxista, importante, nós vamos falar um pouquinho disso hoje também. E temos, para finalizar, não é, a tradição psicanalítica em grupo com Bion. Então, nós temos essa, né, essa grande ambição, né, aqui no Morada, de formar uma série de cursos tratando desse grande e atual e sempre tão discutido, né, tema de dinâmicas grupais ou processos grupais ou grupos, dependendo do autor, da linhagem, né, de tudo que ele diz respeito. Bom, para começar, não é, quais são as minhas bases hoje? A minha base hoje é o capítulo da Silvia Lene, no Psicologia Social, o Homem em Movimento. Essa é uma das minhas grandes inspirações, né, onde ela discute, na verdade, uma revisão e ampliação de um artigo que se chama Uma Análise Dialética do Processo Grupal, que ela produziu e publicou nos cadernos da PUC, no ano de 1981, né? Então, o artigo do livro é uma revisão desse artigo, né? Eu tenho aqui o livro do Lapassade, que é um francês da análise institucional, grupos, organizações e instituições, não é? Onde ele traz aqui toda uma parte destinada, capítulo 2, né? Grupos, pesquisa, formação e intervenção. E temos ainda o belíssimo capítulo deste outro livro, Grupos, Teoria e Técnica, do Gregório Barenblatt, que é um grande esquizoanalista sul-americano, né? E na verdade, o primeiro grande capítulo chama-se Notas Estratégicas a respeito da orientação da dinâmica de grupos na América Latina. Também me baseei bastante no Gregório, que faz uma crítica, não é, bastante acentuosa à visão de grupismo, à visão de um trabalho na América Latina ainda muito conservador, não é? Então, ele também está muito em consonância com o discurso da Silvia, não é? Então, penso que é muito pertinente. Então, esses três grandes artigos, livros e autores. Eu fiz aqui, como sempre, não é, uma roteirização, né, para a gente seguir a introdução do nosso curso aqui no Morada, né? Então, a primeira grande pergunta, e eu acho essa pergunta essencial, né, é como se dá esse contexto de produção, né, de um objeto de estudo que passa a ser os grupos, ou como vocês vão perceber, eu prefiro até usar a terminologia processos grupais, né? Quer dizer, a ideia do homem gregário enquanto condição gregária é uma coisa, né? A gente pode estudar antropologicamente isso, pode delimitar até, né, as conquistas e passos evolutivos, mas a minha pergunta é outra, quando a questão do grupo passa a ser olhado pelas ciências humanas, olhado pela medicina, né, olhado pela psiquiatria, olhado pelo campo da saúde, em que contexto isso acontece de uma maneira bastante sintosa. E a gente percebe que o grupo passa a ser objeto de estudo, né, com a modernidade, né? Então, entendendo a modernidade aí, século XVIII, século XIX, e também, não é à toa, né, a invenção do social, como diria Foucault, que se dá justamente entre meio a essas datagens, não é? Então, você tem o surgimento histórico da modernidade junto, fundamentalmente, com o capitalismo, em suas diversas fases, nós vamos falar aqui de algumas delas, e como isso também reverbera no tratamento, né, desse objeto, dos processos ou grupo, né, processos grupais, e da democracia, né?
quer dizer, ou melhor dizendo, da tensão entre sistemas democráticos, sistemas socialistas e sistemas totalitários. Essa conjunção de geopolítica mundial que ao longo da modernidade vai se alternando, né? Nós temos 2 guerras mundiais, nós temos a famosa Guerra Fria, nós temos vários fenômenos que vão demarcando, obviamente, um lugar, né, para este objeto. Tá? Muitos vão dizer, né, que do ponto de vista científico, quer dizer, estudar os grupos prescindiu de um avanço também no campo da medicina, de um lado, no campo da sociologia e no campo da própria psicologia ou das psicossociologias, né? Então, você tem diversas fases e opiniões aí que demarcariam o surgimento desse objeto. O importante é entender, não é, que esse objeto surge como uma questão junto ao homem moderno, junto à necessidade de garantir maior produtividade junto ao sistema de produção capitalista. Então, você tem as primeiras gestões administrativas no mundo do trabalho, uma preocupação bastante contundente com o grupo, com a equipe que trabalha nesse universo, não é? Então, obviamente, quando você olha o modo como esses grupos vão sendo tratados, né, vou usar essa palavra propositalmente, e vão sendo acolhidos por essas ciências, nós vemos que existe uma história intrínseca de comprometimento social com a história da própria elite, que a gente chama de burguesia, né, que manteve, então, um determinado modo de olhar para este grupo e um determinado modo de colocar este grupo, por exemplo, no que a gente chama de um controle psicossocial. Ao mesmo tempo, é inegável que houve também, não é, movimentos de vanguarda, movimentos de resistência intelectual e social que também trabalharam, né, com essa nostalgia do grupo, no sentido de resgatar, né, o senso comunitário. Então, a gente tem essas tensões entre, de um lado, né, um lado mais de conservação, de uma perspectiva mais conservadora ao lidar com o grupo, e de um outro lado, uma perspectiva resistente, né, de vanguarda. Então, isso para a gente introduzir o nosso objeto, que é tópico hoje de várias frentes, não só das psicologias sociais ou das psicossociologias, né? Você tem aí a questão do grupo, está em tudo hoje, né? Virou a questão da equipe, né? Virou um discurso muito contemporâneo, ainda muito conectado com esse mundo, né, organizacional, inclusive. Bom, fiz aqui, baseado até no nosso belíssimo texto do Gregório, não é? Coloco lá capitalismo emergente, a sua força industrial, que nós dataríamos isso, obviamente, de um primeiro, né, uma das primeiras grandes fases agressivas do capitalismo, lá pelo século XVIII, início do século XIX, né, vai adentrando até consequência da Revolução Industrial. É o mundo que o Marx e o Engels olham lá, né, das crises, das primeiras grandes crises. É o capitalismo que denega o fabulismo de Adam Smith, com a riqueza das nações, né? Então, esse capitalismo que ele está chamando emergente, né, que vai emergindo com essa força industrial, é um capitalismo que tem, não é, um foco, obviamente, numa grande força de trabalho, na ideia de produtividade, e, portanto, qualquer tipo de desvio, né, seja de conduta, ético-moral, né, ou mesmo dentro desse universo produtivo, tinham que ser controlados. Então, você tem aí uma política, né, já no mundo do trabalho, que prima por uma política do que a gente chama de segregação e punição, né, dessas dissidências gregárias. Então, a ideia aqui de uma visão muito mais atomística, em que você vai fundar, não é, um dos grandes lemas do mundo do trabalho industrial, que é o homem certo para o lugar certo, né? Baseado em valores e ideologias extremamente conservadoras, liberais e burguesas, né? A ideia tradicionalista de família, não é? Patriarcal, tá certo? Então você tem essa organização que se remete a esse primeiro capitalismo, né? A escola, num lugar muito pequeno, né, de reprodução ideológica, claramente, né, para difundir valores para a massa e para formar nesta massa uma consciência, não é, alienada
de produção, quer dizer, você serve para produzir, consumir e ser, né, jogado nesta roda gigante que se chama capitalismo. Então, o grupo, nesse momento, é uma célula produtiva, né, visto ainda de uma maneira muito atomizável, você ainda não tem uma grande preocupação, inclusive das ciências, né, com o grupo, e ela é simplesmente, né, olhada aí quanto célula produtiva, que tem que ser controlada e, se então foge ao esquema da produção, punida, né? O autor nos indica que aí você tem um viés psicanalítico, uma psicanálise, não é? Que mantém ainda aquela estrutura elitista, né? Que tem também uma organização endômica bastante forte, né, no sentido de se manter fechada com seus valores e princípios éticos, mas que existe, não é, uma dissidência desse viés psicanalítico, e nós vamos falar disso, né, principalmente provindo da escola, por exemplo, inglesa, depois de Klein e Bion, né, que vai realizar o início de uma crítica aí dessa moral sexual, não é, patriarcal, machista, genitalista, reprodutora, né? Que vai também contribuir um pouco mais à frente com o que a gente chama de um movimento antipsiquiátrico, né? Então, esse é uma das primeiras grandes questões que se coloca, que é fundamental entender, porque daí vem, não é? Quer dizer, daí vem as primeiras grandes crises humanas no mundo do trabalho, inclusive, que resvalam no social, que resvalam no familiar, né, as instituições modernas, e daí a necessidade das ciências humanas criarem estratégias para lidar com o grupo, né? Então, esse conteúdo do capitalismo emergente exponencia e explica justamente isso, né? Depois você encontra o capitalismo já, não é, que a gente chama do momento do imperialismo, do colonialismo, não é, onde a preocupação é ainda produzir, mas agora para novos mercados. Então, um instinto expansionista do capitalismo, né? Então, com isso já é um primeiro movimento que a gente chama multinacional, ainda não fala-se de globalização, mas se já, né, já se pensa nesses mercados exteriores aí de colonização para tanto para buscar matéria-prima como para também vender os seus próprios produtos, né? Então é um segundo movimento capitalista interessante, né? E no final dele a gente começa a falar de um movimento que vai ser imprescindível para entender grupo, que são os fenômenos de massa. Se começam, né, os primeiros né, levantes no mundo do trabalho, os movimentos operariados, então com isso você começa a falar das massas, né? Massas, então, como um grupo enorme de pessoas que se comportam de forma emocional, mental, que passam por o que a gente chama de contágio mental, não é? E que vai, então, fundar os estudos do Gustave Le Bon, na França, do Freud, né, que tem um belíssimo livro sobre psicologia das massas, entre tantos outros, né? Também, então, aí nós temos um fenômeno importante. Temos o capitalismo planetário integrado, como diz lá o Gregório, né? Onde você já encontra aí a modernização desses mecanismos de produção, e aí você já tem uma coisa mais de requinte do capitalismo, que é o consumo de nichos mercadológicos diferenciados, né? Não é mais tanto a quantidade da produção, mas a qualidade da produção, né? E aqui você já tem uma sociedade muito mais complexificada, com diferentes classes sociais, não é? Muitos conflitos e tensões também sociais provindas de todo esse panorama que já está em movimento do próprio sistema de produção capitalista. Surge daí, então, os equipamentos de saúde mental, uma necessidade de articular, não é, esse sistema de saúde coletivo e público, ao mesmo tempo também relacionando, né, com o sistema privado. Você começa a ter novos desafios com as equipes multiprofissionais, né? Essas tensões econômicos, sociais que eu disse, né, que vai trazendo, então, também para o próprio sistema de saúde um desafio, que é pensar não mais só trabalhar com remediativo, mas trabalhar com o que eles chamam de problemas de psicoprofilaxia e psicoterapia, ou seja, né, vamos prevenir antes que a pessoa ou a população adoeça, né? A gente tem nesse momento o que Foucault chamou de, né, de biopolítica. Quer dizer, é a primeira vez que o Estado está se organizando de maneira ativa, no seu sistema de saúde, inclusive, ou fomentando isso no sistema privado, não é? Para que se tenha uma modernização, e aí você tem o lema lá, não é? Fazer viver e deixar morrer, que tanto Foucault nos ensina, né?
Então, aqui você começa a ter um arremate, um cuidado com este objeto grupal, aí eu diria muito mais consolidado, não é? Grupos terapêuticos, comunidades terapêuticas, movimentos antipsiquiátricos, não é? Aí sim, equipes multiprofissionais no mundo organizacional, não é? Discussões de liderança, de problemas de comunicação na equipe, quer dizer, você começa a suscitar uma série de temáticas e teorias que até hoje são discutíveis e discutidas, né? Então, aí você tem a criação desses movimentos e as formações dessas primeiras comunidades, né? Algumas delas vão se destacando, né? Porque elas resgatam um discurso quase nostálgico, né? Marcado que a gente chama de um viés humanista, hedonista e pacifista, retomando até valores, às vezes, zen budistas, orientais, né? De que o grupo, né, resgataria a boa natureza do ser humano, né? Em comunidade você viveria melhor, não é? Com harmonia. Então você vai encontrando também essas comunidades que se afastam até da civilização urbana, muitas vezes, para tentar, de maneira utópica, se organizar, né? Com isso, o campo psicossocial, né, amplia suas técnicas para procedimentos de terapia de casal, terapia de grupo, as famosas comunidades terapêuticas com problemas de alcoolismo e drogadição. Percebem? O grupo vai se tornando um elemento chave de toda essa arquitetura do sistema de produção aí, neste momento, já estamos falando do século XX, né? Você também encontra novos movimentos, inclusive na psicanálise, o Reich é um deles, né? Apesar que o próprio Gregório vai dizer que na América Latina esses movimentos chegam muito enfraquecidos, né? Aqui na América Latina isso não teve a força política que teve na Europa, por exemplo, né? Você vai encontrar a retomada do assunto de psicologia das massas agora por novos olhares críticos, como a Escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheim, Erich Fromm, né? Que vão então fazer uma ligação entre um marxismo e né, uma psicanálise mais crítica. Muito interessante, né? Daqui temos grandes discussões, aliás, né? Mas percebe-se que aqui, então, o grupo passa a ser uma questão fundamental, né? E teríamos o capitalismo tardio, financeiro, mundializado, né? Que seria esse pós-globalizado, que é o nosso contemporâneo, né? Que ainda estaria agora sendo colocado em suspensão para ser discutido, né? Revolução das tecnologias de informação e comunicação, né? A diminuição do poder dos próprios estados e a submissão a grandes mercados fluidos financeiros, né? Esse fluxo de capital extremamente volátil, né? E imaterial, o que é mais assustador. Então, você tem um novo momento. Com isso, você tem, do ponto de vista das ciências, né? Uma crise do mundo da ciência, quer dizer, a ciência é colocada em xeque, né? E você tem, então, por exemplo, uma hibridez, não é, das epistemologias, das técnicas, né? Então, você vê hoje técnicas transpessoais, né? Um empobrecimento da discussão teórica, inclusive dentro dos processos grupais, né? O que também o Gregório vai apontar como um sintoma péssimo, né? No sentido de que você parece que adota a técnica de grupo apenas como uma técnica, como se você não tivesse por trás, não é, uma episteme, uma crítica, uma episteme que fizesse sentido, né? Ao mesmo tempo, essa nostalgia do comunitário, né? Então se resgata um pouco de novo essa discussão, né? A necessidade de se voltar aos grupos, só que agora a ideia de grupo é uma ideia de rede, né? Formalizada e materializada pelas redes sociais virtuais, né? Que diluem, não é, essas separações entre o público e o privado, que funcionam no instinto primário, né, de explicitação do que pensam, não há elaboração, uma sociedade sincrética, imagética, que funciona, né, na lógica da publicidade. Então, há um empobrecimento dos cânones literários, dos processos de leitura e alfabetização, isso há um empobrecimento atual, não é? E a gente entra naquilo que Deleuze, né, muito bem nos avisou, num texto belíssimo que ele tem, que é a Sociedade e Controle, onde diz que a gente está vivendo agora um controle não mais só estatal, né, das grandes instituições, mas um controle micromolecular entre nós mesmos, né, do próprio ser com ele mesmo, se cobrando, né,
O que o Byung Han, que eu gosto bastante, que tem um livro chamado Psicopolítica, e fala sobre os enxames digitais, chama dos selfies quantificáveis e datáveis, né? Tudo é decodificado digitalmente. O empobrecimento, então, né, da densidade subjetiva, né? E aí você tem um novo fenômeno grupal, que é algo que a gente precisa estudar, penso eu, que agora não é mais massa, não é? Quer dizer, é o que ele vai chamar de enxame. É um fenômeno que se junta numa pluralidade de intenções e tipificações e se dissolve muito rápido, não tem liderança, é completamente emocional, desorganizado, não é? E ele tem usado até os exemplos das redes sociais e poderíamos usar as manifestações políticas atuais, que também muitas vezes se comportam dessa forma, né? Então ele chama isso de enxames digitais, né? E que Deleuze vai chamar desses novos agenciamentos entre homens e máquinas, que vai formando novos devires maquinários, né? Que tem uma coisa interessante, porque a gente aprende também com as máquinas, né? E isso também reverbera, mas ao mesmo tempo também, né, nos objetifica. Então, é uma relação complexa que precisa ser muito bem olhada, repensada, né, e a todo momento humanizada, né? Então, isso é um pouco esse contexto de produção desse objeto, né, gente? A grande questão que me traz aqui, para começarmos a discussão, né? Então, essa é a primeira parte do livro do Gregório, principalmente do texto do Gregório. E aí uma pergunta que está no livro da Silvia Lene, não é? Que eu acho que é uma pergunta pertinente, que é por que usar o termo processos grupais e não mais grupo? É uma questão que as linhas históricas, críticas e a psicologia latino-americana têm se colocado, não é? Então essa é uma das questões hoje que tem a ver com o nosso curso. E a Silvia vai responder isso no texto dela através de uma experiência narrativa que ela teve com um grupo de psicologia na PUC, inclusive, não é? Onde ela percebe que aqueles grupos que tinham uma potência para justamente, não é, buscar autonomia, né, ter um viés crítico, né? Isso na década de 80, não, gente? Pensem agora. Ela já se indignava que achava que aqueles alunos ficavam muito circunscritos a uma lógica apenas ali da PUC ou apenas do próprio currículo do curso e não buscavam, não é, uma retórica de libertação, ações diretivas. E isso incomoda a Silvia. Então ela começa a dar as aulas em forma de processos grupais. Acho que teve uma pequena queda aqui, gente, no meu sistema. Então, a Silvia Lene fica bastante incomodada, não é? E aí ela começa a fazer as suas próprias aulas em forma de grupos, para justamente tentar mobilizar esses alunos, não é? A buscar uma outra postura mais crítica e transversalizada, institucional, né, na maior acepção da palavra. Então, o artigo vem disso, né? E o artigo no livro também vem dessa questão, não é? E aí ela traz um inventário na primeira parte do texto de todas as teorias, né? Então, o próprio Kurlevin, que teve uma influência muito grande para a própria Silvia Lene, não é? E que ela vai criticar, né? Apesar de trazer de maneira interessante, ela critica principalmente a forma como Kurlevin vai ser usado nos Estados Unidos, né? Que é essa tradição norte-americana de viés utilitário, né? O grupo como uma unidade produtiva de adaptação do sujeito às normas organizacionais. Então, isso ela vai criticando, né? Ela tem duas grandes influências que ela traz de maneira positiva, que é a influência da escola da análise institucional do Lapasade e do Loral, que eu pessoalmente gosto bastante, eu acho que é um viés bem interessante, que parte, né, de várias influências, mas também se assemelha muito à visão de Foucault, então a mim sempre me agrada bastante. Ela fala da escola de Frankfurt, né, que não poderia deixar de ser falado pela sua importância, e traz, então, esse novo polo, que é essa visão crítica diante as instituições, organizações e grupos, né?
que relaciona, né? Quer dizer, a gente costuma entender a instituição, por exemplo, como aquela coisa marmórea, né, concreta, de física, e ela vai trazer, junto com a Escola de Frankfurt e a análise institucional, uma transversalização entre a força institucional que perspassa as organizações e que está revelada e reproduzida nos grupos. Então, há uma interdependência entre diversas dimensões, e não é só o grupo, né? E isso é o grande ganho, penso eu, do texto dela. Então, né, ela cria uma forma, nesse texto, sistemática de refletir sobre os processos grupais, não é? E uma das grandes afirmativas e ganhos que acho que a Silvia nos deixa é trazer os processos grupais, não é? Não só pelo parâmetro observacional, ou seja, prático, pragmático, como existe, aliás, até hoje uma grande tradição, mas juntar com uma teorização. Então, olhar o processo grupal do ponto de vista de uma praxis. Esse é o desafio, né? Para isso, ela não nega que precisa existir um conhecimento concreto de pequenos grupos, então daí até a articulação dela com os alunos dela em sala de aula, né? Mas ela vai trazendo, então, essas inovações até na terminologia, quer dizer, ela diz processos porque é dialético, é processual, é inacabado, tem a sua contradição institucional, histórica e crítica, como estamos aqui já apontando, não é? Mas não podemos negar que só vamos saber a realidade daquele grupo, e daquela instituição e daquela organização quando nos aproximarmos dele. Não temos teorias que dizem de grupos universais, por exemplo. E aí o texto começa numa série de críticas, não é, gente? A crítica à visão de Kurt-Lewin, principalmente não o Levin das minorias psicológicas, mas o Kurt-Lewin, que vai construir uma tradição dentro do contexto cognitivo americano, social cognitivo americano, não é? Que vai trabalhar com a ideia do grupo, né, como um grupo democrático, que precisa manter a liderança democrática, que resiste às pressões, que tem uma boa rede de comunicação, né, essas ideias que Kurt-Lewin até faz um experimento social lá. E ela vai dizer, né, existe o problema dessa teoria, que é uma descrição apenas utilitária desses processos grupais e não se fala, não é? Na verdade, de uma maneira crítica transversalizada de outras forças presentes aí. E se busca sempre a adequação, né? Então, adequar aquele grupo para eliminar conflitos naquela organização, né? Naquela empresa. Então, essa é a grande crítica da Silvia a esta aplicabilidade da teoria de Kurt-Lewin nos Estados Unidos. Então, ou seja, o grupo lá parece funcionar, diz a Silvia, não é? Como um lugar de reprodução do macro no micro, né? Então, os grupos como reprodução dos valores da ideologia liberal, do individualismo, não é? Dessa ideia de que nós todos temos que nos adaptarmos à produtividade e a determinadas taxas de felicidade, ou seja, essa ideia funcional, né? Então, o grupo seria usado apenas para garantir essa produtividade social, de modo coeso, fechado, sem conflitos, né? O grupo visto aí de maneira ahistórica, né? Quer dizer, ele se forma por causa de uma demanda e se desmancha. Ele não tem uma história de permanência ou mesmo de conflitos ou de contradições que aliás não pertencem somente a ele, mas à história dos próprios indivíduos, à história daquela organização, à história daquela sociedade naquele momento histórico, à história das instituições de discurso que perspassem esse grupo, percebem? É isso que é ahistórico, que é uma coisa forte aí no texto da Silvia Helene, né? Então, o enfoque apenas em processos de interação circulares e intragrupais, né? Como resolver são grupos de tarefa, como se resolve aquela tarefa, resolve-se ali rapidamente, né? Um grupo de equipe pragmático, racional, não é? E aí ela começa a trazer algumas contribuições de outros autores, não é? E um deles é o Loral e o Lapassagne, que eu pessoalmente estudo bastante, tenho estudado análise institucional ao longo desses últimos anos, até por causa da psicologia comunitária, né? Onde, então, ela entende que aí sim você consegue ter os processos grupais, não é? Entendendo instituição não mais como esse lugar marmóreo, que eu digo, né, físico, mas a instituição como prática, lembrando Foucault, de saberes e poderes contraditórios e relacionais o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando a gente pensa em educação, né, por exemplo, a Unip, né, ou uma universidade, aquilo é uma organização, né?
ela é perspassada por uma instituição, que é o quê? O discurso de avaliação do MEC, por exemplo. Isso é instituição educacional no Brasil, né? Essas políticas, esses discursos. Então, percebe, é uma amplitude muito mais robusta, né, para entender instituição. E aí o grupo, organização, instituição forma uma tríade para esses caras, né, interessantíssima, transversalizada, não é? E aí o Loral, principalmente, traz uma ideia que a Silvia gosta bastante, que é como esses grupos que estão numa condição de objetos, reificados, alienados, podem vir a se tornar os grupos sujeitos, né? Ou seja, que possuem, não é, uma crítica, que criticam essa própria reposição de papéis sociais e funcionais, né? Que saem desse lugar da mesmice, usando um termo até de Ciampa, não é? Ou seja, onde o indivíduo percebe essa mediação contraditória, dinâmica, e se apropria disso, né? Então, aí ela faz uma apropriação positivada desses autores, não é? Ela traz o Sartre também, que está também na leitura desses outros sujeitos da análise institucional, não é? O Sartre, que trabalha muito com a ideia do grupo como sendo não algo natural, não existe natureza grupal na visão sartriana, mas o grupo como uma condição de permanente dialética, né, de conflitos, não é? Então, ele diz que nós nascemos serializados, ou seja, né, soltos no mundo. E aí, né, a gente vai viver sempre nessa dialética entre a serialização, que é essa atomização, que é estar solto individualmente, inclusive, e a necessidade gregária de totalização. Então, ele diz, o grupo ele vai estar sempre, né, nesta dialética entre essas duas condições, né? O Lapasade, por sua vez, traz uma questão interessante, porque o Lapasade diz, não é, que nós vivemos, muitas vezes, pertencentes a grupos terror, né, é assim que ele classifica, que são grupos que se submetem a um poder totalitário, a um poder quase ditatorial das empresas, né, e o grupo vivo, que é aquele que justamente faria o grupo sujeito lá do Loral, né, o grupo que consegue fazer com que eles chamam de adotar uma força instituinte, ou seja, romper com o que está instituindo, trazendo a novidade, não é? Um grupo que assume a possibilidade de mudança. Então, aqui, né, gente, ela traz nesse sentido a análise institucional como um ganho, apontando todas essas ideias aí que ela vai agregando a sua própria teoria de processo grupal. Ela traz o grupo operativo de Pichon-Rivière, não é? Que tem também, como uma visão dialética, ela aponta questões e traz também os ganhos, né? O Pichon, que é um argentino, né, gente? Então, interessantíssimo, porque o Pichon, ele vai trabalhar na saúde mental, na psiquiatria mental, né? Institucional, e ele vai entrar, não é, justamente trazendo a ideia de grupo. O primeiro grande grupo que ele olha é a família, né, prototípica lá, não é? E só que ele usa muito a psicanálise para trabalhar o grupo a partir dos vínculos, teoria do vínculo lá, que é fundamental para ele, né? Então ele diz que o grupo sempre tem uma demanda manifesta, que é aquilo que se, né, apresenta, mas ao mesmo tempo tem sempre um jogo latente, que é essa coisa desse jogo inconsciente, repleto de projeções, né? E aí ele qualifica e tipifica esses grupos, né, por esses vínculos inconscientes. Então, grupos mais depressivos, grupos persecutórios, e aí ele usa a tipificação da psicanálise, da psicopatologia. Eu acho que talvez é isso que incomoda bastante a Silvia, né, no sentido de que ela vai dizer, olha, aqui temos um problema, não é? Porque se repete uma psicopatologização da vida social grupal, não é? Então, aí também ela mostra o seu incômodo frente à visão do grupo operativo de Pichon-Rivière, né, o grupo de tarefas, né? E também o incômodo porque, apesar do Pichon ter uma visão até ampla e interessante de saúde, não é? É um cara que tem uma visão humanista muito interessante, há de se dizer, mas ele cria, no fundo, uma técnica operativa, não é? Para instrumentalizar a ação grupal dentro das instituições de cuidado mental, não é? E aí o que a Silvia vai apontar, e de fato acontece muitas vezes, principalmente na América Latina, né, Argentina, principalmente onde isso nasceu, é que num momento determinado histórico, isso vai ser usado simplesmente para amenizar os conflitos daquele grupo naquela instituição, né?
Então, na verdade, a teoria não tem um arranque crítico-social. Essa é a crítica que Silvia Lane faz, né? Então, você fica com foco apenas nessas contradições latentes, inconscientes do grupo, sem se ater às contradições mais macroestruturais. Mesmo quando Pichon fala delas, quer dizer, ele aponta que existe, não é uma questão que provém com o indivíduo das contradições, mas não é isso que ele olha quando está ali, né? Então, de fato, ela fala dessa ambiguidade dentro da teoria operativa, tá? Aqui também o grupo operativo usa o mesmo nome, né, mas nós temos dois mexicanos, o Calderón e o Gòvia, né, que vão trazer a ideia de grupo operativo numa visão mais dialética, né? E aí eles trazem a ideia de grupo como um agrupamento que se dá em função de diferentes necessidades das materiais as mais elaboradas psicossocialmente, né? Mas eles trazem a ideia de grupo como relação significativa entre as pessoas e ações que são encadeadas, ou seja, ressignificadas. Isso é uma questão que para a Silvia Lane é bem interessante, porque remete à dialética, né? E o que a Silvia gosta bastante do Calderón e do Gòvia é que ela pega a tipificação dos grupos que eles vão criando, não é? Que ele vai dizendo que nós podemos ver diferentes momentos dos grupos acontecendo, inclusive na sociedade, né? Os grupos aglutinados, que são aqueles grupos que não têm um objetivo maior, que estão ali por um objetivo que é alheio à própria história daquele grupo internamente, não é? Até chegar aos grupos que ela chama independente, passa ainda pelos coesivos, não é? Porque aí já teria uma articulação um pouco mais de aderência a um objetivo comum, não é? Até chegar aos grupos que ela vai chamar de independente junto com o Calderón, que são grupos que têm essa autonomia e reverberação, né? Mais crítica mesmo, tá? Então ela gosta desses termos, lá na segunda parte do texto dela ela retoma, né? Então também aqui no Calderón ela tem uma apropriação mais positivada desses autores. Então, essa é a primeira parte do texto da Silvia Lane, que é trazer esse inventário e do que então se aprende com esses grandes nomes, não é? E o que precisa-se, então, também se rever, né? Então, ela diz, é preciso superar esse lugar do grupo como esse lugar apenas de reposição de papéis sociais funcionais, isso é urgente, por isso que ela usa o nome processos grupais, né? O rompimento com essa tradição do grupismo, que é a sua utopia da eficácia do grupo técnico, de tarefas, né? Do grupo harmônico, né? Isso é uma utopia, diz lá, eu gosto muito do Gregório, que ele, em dado momento, ele vai falar, esse grupismo, esse nominalismo é utópico, né? Então, superando esse viés funcional utilitário, não é? Que remete a essa falta de uma perspectiva histórica, dinâmica, né? Retrazendo, né, reconvidando um olhar aí com outras forças, como as determinações econômicas, institucionais e ideológicas, né? Então, esse é o grande convite do texto, penso eu, não é? E questionar o grupo sempre como esse lugar de reprodução ideológico, não é? Porque, sem dúvida, o grupo ele se fez no sistema capitalista em demanda desse sistema. Então, ela diz, há sempre um incômodo, a gente sempre vai ter que estar, não é? Até mesmo enquanto constituinte desses grupos, nos recolocando neste lugar crítico, não é? Ou seja, que lugar eu ocupo nesses jogos de poder e saber grupais e organizacionais e institucionais, não é? Isso, aliás, é uma questão que eu me coloco sempre, né? Quando eu estou dando aula, por exemplo, né? Quer dizer, eu sou a ferramenta do sistema, ao mesmo tempo, né? Eu tento assumir uma prática instituinte de rompimento com a tradição. Então, essa dialética, né? Que você tenta se instituir e não ficar consolidado só num lugar, né? Uma das coisas interessantes, não é, gente? Quando a gente pensa em dinâmica de grupos hoje, não só na América Latina, mas no mundo historicamente, nós estamos falando de diferentes dimensões, desde uma dimensão teórica, né, de entender grupos como os teóricos que trabalharam com esse tema e desconstruíram essas teorias, como alguns que nós vimos agora há pouco. Recursos metodológicos, o grupo como um recurso técnico-metodológico. No mundo organizacional ele funciona muito assim, mas é uma dinâmica de grupo para trabalhar a comunicação, né? Então você vai lá e faz isso sem nenhum tipo de arremate teórico, né? Você pode entender processos grupais ou dinâmica de grupos como práticas sociais amplas, né? Ou simplesmente como prestação de serviço. Então, você tem sempre essa tensão, né? Entre lugares diferentes, né?
Você tem os agentes praticantes, você tem esse lugar do usuário, né? Então, o cara que vai ao sistema de saúde único, né? No SUS, por exemplo, e de repente ele, como usuário, ele se torna um agente praticante de um programa, né, de política pública de promoção de saúde, do Humaniza SUS, por exemplo. Então, ele é apropriado ali e ele se torna um agente, né? O grupo como ferramenta e célula dessas grandes instituições produtoras e reprodutoras, como nós estamos vendo aqui, não é? E que se concretizam nesses estabelecimentos organizativos. E o grupo, e a dinâmica grupal, e o processo grupal, dentro de um movimento mais politizado, né? Que aí vai pensar desalienação, vai colocar em xeque a propagação de crenças, né? Então, é complicado, porque é uma área que nós estamos vendo multifacetada, né? Então, é muito fácil você perder um pouco a propriedade do que se está falando, né? Ou fazendo, né? O texto do Gregório Barenblit, não é? Ele fala, então, que a gente percebe a ampliação da dinâmica do grupo na América Latina por meio de 3 entradas, não é? A medicina, a grande tradição da medicina social, não é? Lembrando a biopolítica de Foucault, que entra no grupo, então, os processos grupais com essas finalidades psicoprofiláticas, né, e psicoterapêuticas, então, muito ligada no campo da saúde mental, resumidamente aqui, né? Na área pedagógica, né, o discurso de grupo é muito presente na área da educação como procedimento para o ensino e aprendizagem, né? Então, a gente ouve até hoje isso, né, a necessidade dessa questão da coesão grupal para o ensino e aprendizagem. E no campo da sociologia ou da psicossociologia, se vocês preferirem, que trabalha, inclusive, e nasce, não é, com interesse no mundo do trabalho, né, os estudos dos grupos na indústria, no comércio, né, como, então, as pessoas em grupo executam melhor ou não determinadas atividades, produzem melhor ou não, né, nasce mais ou menos com este lugar, né, de produção aí. Então, um alerta, né, que a gente tem a questão da dinâmica e a história dos grupos completamente coadunados com as finalidades biopolíticas, como Foucault nos ensinou lá atrás, ou seja, controle social, né, o Estado e a sociedade assumindo isto como medida, né, para controle social. Então, você tem a própria saúde sendo um mecanismo de controle, né, controle de natalidade, controle, né, de mortalidade, controle de vacinação, né, as campanhas mesmo de alfabetização, para que o sujeito pudesse votar, então, né, essa ideia de reproduzir esse lugar do analfabeto funcional aí. As campanhas de saúde contra os desvios de caráter, como o alcoolismo e a drogadição, como mal da sociedade, né, que é um lugar terrível, porque você moraliza e psicopatologiza e medicaliza fenômenos sociais de diferentes ordens, né? A área da psiquiatria comunitária, que tem um arrendamento assistencial, por um lado, por outro também mais crítico social, então depende um pouco de onde você está olhando aí para falar disso, não é? E as campanhas contra qualquer movimento subversivo, né? Então, o grupo muitas vezes tinha que ser eliminado porque ele era o lugar onde as pessoas se reuniam para construir campanhas subversivas, né? Então, a gente vai vendo que o grupo vai assumindo na América Latina um lugar muito fragilizado, né, de objeto, no sentido de que ele vai sendo completamente coadunado com o sistema de reprodução ideológica, né? Ele faz um levantamento das fontes epistêmicas de quem estuda processos grupais, então uma tradição psicanalítica, por exemplo, a linha inglesa, né, o Bion, que é um cara interessante, que vai estudar, inclusive, os soldados que vieram da guerra, né? E tem resquícios da Melanie Klein aqui, né? A fenomenologia existencial, não é? O Sartre aqui, que vai falar de grupo, por exemplo, né? O Merleau-Ponty. Você tem o psicodrama, com uma forte tendência com o Moreno e o sociodrama, né? E o Courlevin com a Gestalt, né? Você tem a linha francesa, como eu disse, com a análise institucional do La Passade de Loral, e tem a grande tradição argentina na América Latina, né? Fundada com Pichon Rivière e o Bleger com a ideia de psicohigiene, que é uma ideia próxima à ideia de promoção de saúde em saúde coletiva mental, né? Então, nós temos diferentes orientações epistêmicas, isso também às vezes confunde, não é? Porque é aquela coisa que eu disse do hibridismo eclético teórico, não é? E diferentes fontes né,
de discursos. Então, discursos que provieram da medicina, da sociologia, da pedagogia, né? Então, por exemplo, a psicossociologia das relações humanas na indústria, os estudos de Elton Mayo, né? A visão das instituições como sistemas de defesa contra ansiedades inconscientes, que está lá no Bion, que ele tira da Melanie Klein, né? Então, você vê, são discursos lugares e discursos completamente diferentes que vão fundando esses fazeres diante o grupo, né? Tem o pessoal da esquizoanálise institucional do Félix Guattari do Deleuze, né, que hoje está também muito em voga, né? Então, todas essas diferentes visões, não é, habitando esse lugar das psicoterapias institucionais e grupais, né? Isso, de alguma maneira, enriquece, mas se isso não for articulado com uma proposição política, histórica, e essa é a tese do texto do Gregório, principalmente, o que você acaba vendo? Você acaba vendo um empobrecimento, né? Ou uma readequação ao status quo, a um discurso fraco do ponto de vista teórico epistêmico, a uma tendência pragmática de usar o grupo apenas como um meio técnico, contrariando tudo aquilo que Lênin, inclusive no seu belíssimo texto, nos alertou, não é? E a psicologia, né? A psicologia ela também vai colaborar, não é? E aí colaborar aqui dialeticamente, então, se por um lado ela traz, não é, um conhecimento que vai pensar, né, o grupo, as relações, né, entre os sujeitos, na sua, né, forma vincular, societária, por um outro lado, não é? Há um viés crítico aí que diz que a gente também fez aquilo que Foucault preconizava, a gente psicologizou tudo, né? Então, psicologizou a infância, a educação, a juventude, não é? O que é psicologizar? Você tira o fenômeno de outros determinantes e explica ele somente pelo determinante psicologizante, né? Então, tem lá o fracasso escolar é porque a criança tem algum problema intrapsíquico, não é porque a escola não tem um bom método de ensino, não é porque o sistema institucional no Brasil está falido, não, né? É porque a criança é culpada, é isso que é psicologizar. E por muito tempo as psicologias fizeram isso, né? Então ele vai apontando como as psicologias também vão criando essa tendência a psicologizar o próprio grupo, sem remeter ele a um pertencimento histórico e crítico, não é? Ao mesmo tempo, ele diz, olha, existem movimentos interessantes, né, de resistência, que colocam os processos grupais em outro patamar, né? Então, o movimento antipsiquiátrico do Lang e do Cooper, né? As famosas clínicas na era, né, da contracultura americana, as famosas clínicas livres de terapias feministas e sexuais, né? As terapias de cunho anticonversivo, por exemplo, de minorias LGBTQ+, também hoje muito discutido, inclusive no Brasil, né? O movimento italiano de antipsiquiatria do Basaglia, Franco Basaglia, que foi um fundador que nos influenciou na luta antimanicomial brasileira, né? O Foucault, Deleuze, Derrida, né? O Goffman, com a sua psicossociologia que trabalha com o estigma no sentido crítico, né? Para que nós pensemos sobre isso de maneira crítica. Então, ele diz, há de fato alternativas, né? Mas se isso não for contundentemente trabalhado no escopo teórico, prático, né? Da sociedade como um todo, o que a gente acaba vendo é um colonialismo dessas vertentes alternativas, né? Ele traz um pouco hoje de algumas tendências, né, grupais no mundo. Então, os resquícios da terapia gestáltica do Fritz Perls, com as suas técnicas grupais. A ACP, a abordagem centrada na pessoa no lugar mais grupal, não estou falando aí da terapia da pessoa, mas estou pensando, o Rogers pensando, por exemplo, em ensino, né, que foi uma das questões que ele pensa. Os grupos terapêuticos que tematizam a sexualidade hoje, muito em voga, né? Uma tendência muito grande com o que ele chama de terapias bioenergéticas e transpessoais, e aí aquela coisa do hedonismo, de um certo nostalgia, né? E aí ele dá o exemplo das constelações familiares, que virou até um certo modismo agora há pouco tempo. E ele vai dizer, isso vai formando o que a gente chama de uma sociedade psiquiátrica avançada. E o que ele está querendo dizer com isso, né? Que se a gente não tomar cuidado, quer dizer, as ferramentas de resistência que nós tínhamos, elas se medicalizam, né? Elas caem num discurso, às vezes, muito tópico romântico, né? Então ele vai dizer, é preciso tomar cuidado para a gente não virar essa sociedade psiquiátrica avançada, que é a medicalização da vida social, né? Então acho que essa é uma questão que o texto traz com muita veemência e muito importante para nós pensarmos, né?
E aí é um pouco essa reflexão que eu fecho essa primeira parte do curso, né? Por que que a Silvia Helene usa, então, os termos processos grupais ao invés do termo tradicional, o grupo, né? Acho que aí a gente fecha esse primeiro momento com uma grande questão, não é? O texto ainda do Gregório finaliza dizendo, não é, que algumas estratégias para que a gente rompa, não é, com esses linhames conservadores, não é? Ele gosta muito das terapias de saúde mental argentinas, né? Mas ele diz é preciso também que a Argentina, assim como outros países latino-americanos, se apropriem, né? Se articulem. Então, vou ler aqui para a gente finalizando, não é? Quer dizer, então ele diz lá, deveríamos pensar então na América Latina com todas as suas características frágeis, né? De economias dependentes, ditatoriais, instáveis politicamente, tudo aquilo que a gente discute, não é? Ele diz é preciso aperfeiçoar, não é, a formação, não é, dessas pessoas que lidam com os processos grupais, não é, recuperando a função de um intelectual técnico e crítico ao mesmo tempo, não é? É preciso enfatizar os procedimentos interdisciplinares, o trabalho em equipe, a crítica da divisão social do trabalho. É preciso se valorizar um conhecimento epistêmico, né, para uma vigilância crítica dessas visões de procedimentos apenas técnicos, né? É insistir nas aplicações grupais e comunitárias, economicamente acessíveis, popularmente significativas, não é? Incluindo técnicas dramáticas, corporais e lúdicas. Ele não, né, ele diz é preciso também trabalhar com o corpo também para não ficar só numa questão mental. A produção de uma reflexão crítica e de uma ação política, né? Lembrando o papel profissional e a sua função política histórica. E aí lembro aqui do texto do Martim Baró, né, o papel social do psicólogo. O estímulo a uma ampla produção teórica e crítica a partir das instituições, aquilo que eu dizia. Por isso a minha dica é estudar análise institucional francesa, é uma das vias para isso. A articulação do trabalho teórico e técnico, né, com a organização de amplas frentes populares. Então, né, hoje a psicologia comunitária tem feito isso junto a alguns movimentos populares, como o Sem Terra, Sem Teto, não é? Então seria algo nesse sentido. E a vigilância, né, contra toda a autonomização absolutista, né, de uma suposta política de saúde mental que nós temos hoje, né, que cada vez mais parece apenas técnica, né, que prioriza apenas a renda, o lucro, né. Então, um texto muito lúcido, né? Esse texto muito categórico e que complementa muito bem o texto da Silvia Helene, não é? E que está completamente coadunado com o vértice da análise institucional. Bom, penso que a partir daí a gente pode, então, agora finalizar esse primeiro módulo e talvez pensarmos aí, né, aí sim, nas teorias que vamos enfrentar. Obrigado pela atenção e até a próxima.